Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, foram cumpridos vários mandados de busca e apreensão no Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio, e no escritório de advocacia da nossa primeira-dama, a senhora Helena Witzel. Foi mais uma etapa da operação conhecida como placebo, que investiga fraudes em contratos com hospitais de campanha aqui no Rio. Em sua defesa, o governador Witzel afirmou que não tem nada a esconder e que só foi objeto desta operação policial por ser um conhecido desafeto de Bolsonaro. Em primeiro lugar, vemos aqui mais um caso policial sendo politizado desde os seus primórdios. Não nos cansamos de assistir a esses discursos de autoridades, de políticos, que ao receberem as primeiras visitas da Polícia Federal ou os primeiros mandados de busca e apreensão, até mesmo mandados de prisão, recorrem a um discurso acalorado e bastante populista de que aquelas operações são fruto de perseguição contra a figura da autoridade investigada. Assim, deixemos que as provas sejam colhidas, que sejam produzidas e aguardemos o resultado das investigações. Até o momento, o que podemos afirmar com muita certeza, na minha opinião, acerca do governador Witzel? Até esta data, o que se evidenciou foi a sua notória incompetência à frente da gestão do nosso estado, do estado do Rio. Incompetência essa coroada pelo episódio SEDAI, pelo episódio do envenenamento da nossa água por geosmina. Witzel foi incapaz de contornar, de solucionar o problema a contento e, inclusive, se recusou, como ainda se recusa, a debater, sequer a cogitar eventuais planos de privatização da SEDAI, uma companhia estadual muito ineficiente e muito cara, que não consegue sequer nos fornecer água potável. Bom, e quanto à atuação da senhora Carla Zambelli, deputada federal, neste caso envolvendo Witzel? Quem é a senhora Zambelli? Como ela despontou no espaço público? Até onde lembre, Zambelli começou a adquirir mais notoriedade na era petista, quando era militante e destacava, lutava contra os desmandos do PT. Convenhamos que eram tantos e tão graves os crimes do PT que um militante, um manifestante, não precisava ser propriamente uma pessoa de grande brilho, de grande carisma, para se destacar naquela luta contra uma gangue que saqueou o nosso país. Em seguida, Zambelli surfou na onda do bolsonarismo, conseguiu se eleger para a Câmara Federal e até hoje figura como uma das principais escudeiras do presidente da República. Ontem, Zambelli prestou a seguinte declaração à imprensa, uma declaração cujos dois tópicos gostaria de discutir um pouco aqui com vocês. Primeiro tópico, disse Zambelli que haveria operações na bica, entre aspas, na bica de serem deflagradas e que não o foram. Trata-se, a meu ver, de uma acusação implícita contra Moro e Valeixo, insinuando que na era Moro, algumas pessoas, alguns governantes poderiam ter sido protegidos, entre aspas, pela inércia da Polícia Federal. Segundo tópico, disse Zambelli que haveria, nos próximos meses, operações mirando alguns governadores de estado. Essa foi a parte mais polêmica da sua declaração. E
E aí, vocês acreditam que Zambelli tenha tido acesso a investigações confidenciais, a eventuais vazamentos da Polícia Federal? Gostaria muito de ouvir vocês a respeito. Eu, que não estou nos bastidores dos fatos, creio ser impossível afirmar com certeza que ela tenha ou não tenha tido acesso. E por quê? Porque no Brasil em que vivemos, não é necessário ser alguém muito bem informado, que desfrute de informações privilegiadas, não é sequer necessário ser vidente para imaginar que a polícia tenha elementos de sobra para investigar boa parte das nossas figuras políticas. Assim, quer me parecer que ela pode ou não ter tido acesso a essas informações privilegiadas. E se tiver tido, o fato tem que ser investigado, é um fato de enorme gravidade e ela tem de ser devidamente punida por isso, tanto ela quanto as autoridades que propiciaram esse eventual vazamento. Contudo, o que eu acho ainda mais grave em todo esse episódio Zambelli é o despropósito da sua conduta como parlamentar, ou que pelo menos deveria ser uma conduta como parlamentar. No entanto, a meu ver, Zambelli não se comporta e jamais se comportou como uma parlamentar, como uma ocupante do cargo para o qual foi eleita, um cargo legislativo, no poder legislativo, e não no poder executivo, no colo do presidente da República. Pensem comigo, vocês lembram de ter visto a deputada Carla Zambelli muito atuante nas discussões, por exemplo, envolvendo a reforma da Previdência? Confesso que não recordo de nenhum discurso muito inflamado, de nenhuma postura veementemente debatida, defendida por Zambelli naquele contexto. Não me recordo. Vocês podem ter uma opinião em contrário, gostaria de ouvi-los. Agora, no presente momento em que ela teria tantas pautas tão relevantes para debater no Congresso, por exemplo, a PEC dos penduricalhos, que nos valeria uma economia bilionária, economia tão salutar em tempos de pandemia. Vocês veem Carla Zambelli discutindo essa PEC que está no parlamento? Vocês veem Carla Zambelli discutindo, debatendo, por exemplo, a questão da prisão em segunda instância, que é uma pauta atualmente do parlamento e pode ser esclarecida, seja por meio de uma PEC ou de uma reforma ao Código de Processo Penal? Vocês veem Carla Zambelli muito envolvida nesse tipo de trabalho para o qual ela foi eleita e para o qual ela ganha um salário astronômico e desfruta de todas as benesses de Brasília, com apartamentos funcionais, motoristas, etc. Benesses essas custeadas por nós, pobres pagadores de impostos. Assim, resumindo, vocês enxergam Zambelli atuando como uma legisladora? Eu não. Eu só a vejo mesmo bajulando, tentando captar as atenções do presidente da República e atuando, me perdoem a comparação, quase como um verdadeiro animalzinho de estimação do presidente, quase como que um porta-voz extraoficial. Em vez de discutir legislação, de discutir projetos para rumos, para planos de ação neste país, ela permanece ali praticamente o tempo todo no Planalto, dá declarações em nome do presidente da República. Pensemos naquele zap que ela trocou com Moro, tentando manter Moro no ministério e intermediar uma negociação onde a moeda de troca seria supostamente uma indicação ao Supremo Tribunal Federal.
lembramos de tudo isso. E agora vemos Zambelli interferir, ou pelo menos pretender interferir em assuntos de polícia, da Polícia Federal, de um órgão que deve, ou pelo menos deveria, ser autônomo, ser independente, ligado ao Poder Executivo, mas um órgão que caminhe sozinho, que caminhe de acordo com critérios técnicos com autonomia. E chegamos ao ponto de ver uma deputada federal que não legisla, que não debate qualquer dos tópicos relevantes, por exemplo, apontados aqui nesse vídeo, e que gasta o seu tempo muito bem custeado por nós, pagadores de impostos, apenas com a defesa do presidente da República, com uma defesa bem aguerrida, parecendo quase que uma líder de torcida e como se ainda fosse uma militante que só mesmo tivesse a função de gritar o nome de Bolsonaro e de incitar seus apoiadores, sua torcida. Uma atuação completamente indevida, desviada e que nos custa muito caro, infelizmente. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.